Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô tudo bem, graças a Deus. Ainda tomando medicamento. Eu vou falar sobre o medicamento que eu tomo. Vou mostrar pra vocês. Eu tomo risperidona 6 miligramas para evitar as vozes. Tomo um antidepressivo que ajuda também com um problema de ansiedade. Tomo alprazolam para me ajudar a dormir e também para quando ficar nervosa, quando chega alguém aqui em casa, eu fico nervosa, eu fico agitada, aí eu tomo simvastatina para tirar a gordura do sangue. Esse daqui é totalmente fora dos remédios psiquiátricos, é porque eu tenho um problema com gordura. O que eu digo é para você não ficar sem tomar seu remédio, né? Hoje eu estou estabilizada, mas ainda escuto vozes, ainda as vozes são todas espirituais, ou fala coisa corriqueira, me chama de ruim, fala que eu tenho que fazer certas coisas. Então, vão dizer, manda eu tomar o remédio, manda eu lavar o banheiro, manda eu fazer as coisas de casa. Não interessa, manda, né? Manda eu jogar e eu tive alucinação, minha alucinação começou com um negócio de jogo, então faz essas coisas. Hoje em dia eu escuto só chiado de panela de pressão ou de maquinaria, fica um chiadozinho e as vozes vêm de vez em quando. Aí quando vem me chama de ruim, é uma coisa horrível. Aí sem os medicamentos eu fico meio que chorando, implorando, e imploro principalmente pro Sif. Sif é do jogo, né, do Star Wars, que é um jogo que eu jogava muito. Aí tinha os Sith e os Jedi, então eu fico implorando pro Sif, é meio estranho. Aí eu fico chorando pro Sif dentro de mim, ou fico chorando pro Lúcifer, que é um dos coisa, é como se fosse, eu imploro, meio que choro para as coisas ruins. E sim, eu já pensei em negócio espiritual, já, e sim, as vozes são mais espirituais. Eu oro, rezo toda semana, rezo. Às vezes que elas vêm assim, dando fora, se alguém fala alguma coisa, a pessoa vem me dar fora com aquela mesma voz, a mesma voz. E agora que tomando remédio, elas ficam bem atrás, assim, ficou chiado, fica um zumbido. Zumbido tipo barulho de maquinaria, barulho de chiado de panela de pressão, ou algumas vozes. Às vezes, desculpa, as vozes dizem sim, dizem não. Dizem sim, se eu faço a pergunta, normalmente eu pergunto as vozes, né? É como se eu estivesse desorientada, eu pergunto às vozes, e as vozes me respondem sim, respondem não, entendeu? Então eu fico muito desorientada. Então isso que acontece muito comigo. Aí
Eu tomo remédio, eu já tenho 7 anos que eu tomo medicamento, não recebo nada do governo, nada de ajuda. Eu não trabalho, eu só vivo por conta própria mesmo. Eu vivo fazendo as coisinhas por fora, mas às vezes não dá para fazer, então eu fico de ajuda. Então ajuda minha, o pessoal me ajuda, aí dá para sobreviver. Mas eu não queria muito que tivesse essa ajuda do governo para poder me ajudar. Mas eu vou falar isso com o médico, porque já tem 7 anos já. 7 anos que eu tô nessa, 7 anos e não passa. Então, por isso que eu gravei aqui no YouTube, mas eu não acredito muito que vai me dar dinheiro. E eu também vou fazer, eu vou fazer coisa aqui dentro de casa, vou fazer maquiagem também, passar hidratante, entendeu? Porque apesar das vozes, isso não atrapalha não. Só atrapalha mesmo fazer as coisas de casa. Atrapalha muito fazer as coisas de casa. E também eu não fico muito sossegada, gente. Eu fico assim, me mexendo toda hora. Desde que eu tive surto, não paro de me mexer, não fico sentada quieta. E à noite as vozes atacam mais, na hora de dormir. Aí eu resolvi tomar um remédio antes de dormir, eu tomo um remédio 8 horas da noite, pra ver se não ataca na hora de dormir. Aí melhorou bastante, mas aí eu tenho que prestar atenção, porque às vezes eu esqueço. Aí quando eu esqueço, eu começo a choradeira dentro de mim. A choradeira é uma choradeira, parece ser espiritual mesmo, mas não é mesmo do problema. Eu só fui saber que eu tinha esse problema depois que eu comecei a chorar por dentro, como se eu estivesse no inferno mesmo. Eu quero ir pro céu, eu não quero ficar no inferno não. Aí foi isso que aconteceu. Então, pessoal, muito obrigada por me assistir. Obrigada por me assistir. Fique com Deus. Tchau, tchau.